Olá, protagonista! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Mersoncast. Eu, como sempre, com a Thaís, né, Thaís? Olá, pessoal! Temos mais um episódio aqui muito especial, com dois convidados especiais, com certeza, né? Para falar sobre o tema que a gente usou, está usando nessa temporada como Desperte o seu protagonismo. E hoje nós temos, os convidados especiais aqui, Anderson Pancieira, né, além de um excelente profissional na área de vendas, área comercial, de gestão, ele vai falar um pouquinho, né, brevemente. É um amigo que está ajudando bastante a gente aqui na Bimerso com nossa área comercial. E temos também aqui a Stephanie, nossa aluna há algum tempo, está aqui para participar, interagir com a gente, agregar também. É isso aí. Fala um pouquinho aí sobre você, Anderson. Primeiro agradecer a esse casal maravilhoso pela oportunidade, né? Eu faço parte já desse time, né? Porque estar com gente, estar com jovens é uma coisa que me satisfaz muito. Fui professor há muito tempo, então me conecto muito com esse ambiente. E gosto muito de falar para eles dos meus caminhos difíceis e das oportunidades que podem ter. Então, eu acho que durante o caminho eu vou falando aí quem é o Anderson. Acho que vai encaixar bastante a minha história aí, para eu não também não, vamos dizer, falar antes da hora. Eu acho que vai casar. Mas a minha experiência comercial, né, na área de vendas, morei um tempo em São Paulo, tive a oportunidade de gerenciar, de coordenar times, bastante gente, e eu acho que é essa experiência que vai agregar hoje para esses jovens aí que estão ouvindo, para quem está nos assistindo hoje aí. E temos a nossa querida aluna Stephanie. Tudo bem, Stephanie? Tudo bem, Wagner? Está aqui para participar com a gente aqui e aí, fica à vontade. Ok, obrigada. Olha, e a gente falou de vendas, por quê que a gente está, trazendo esse tema? Porque é extremamente importante na vida profissional de qualquer um. Então, por que o seu filho deve aprender venda? A gente vai falar sobre isso. E você que é um jovem, por que que você deve aprender vendas? Né, Thaís? É isso mesmo. E eu já quero começar aí perguntando pro Anderson, né? Vamos lá. É, Em relação à venda, né? Quando a gente está buscando ali uma oportunidade de trabalho, logo no início ali, né, da carreira, às vezes tem muitas oportunidades nessa área de vendas, né? É uma área que você não precisa ainda ter uma formação, uma faculdade, né? Quando a gente vai buscar uma oportunidade aí, quando jovem, no mercado de trabalho, a área de vendas é uma das áreas que tem bastante opções. Você não precisa ainda ter uma faculdade, então uma ótima opção de entrada. Mas eu já ouvi também jovens falar assim: eu não quero área de vendas não, porque, né, como enxergando de uma forma ruim a área de vendas. Por que que isso acontece? Você sabe dizer pra Sei. gente por quê? Sei, tem dois caminhos nisso. Primeira coisa é que, e falando um pouco da profissão em si, é aquela profissão que talvez um filho com 13, 14 anos, a mãe vai falar: ah, não, ele vende, ele faz qualquer coisa. E vendas encaixava nisso. Ah, meu filho vende, entendeu? Então era meio pejorativo até, né? E o vendedor é aquele cara inconveniente, né? E as pessoas, né, eu falo que é da insistência e da persistência, né? Ele não precisa ser um cara insistente, e sim um cara persistente. E qual que é a diferença disso? Muitos jovens correm disso porque, eu não gosto de lidar com gente, que eu tenho que ficar convencendo a pessoa. E é um erro pensar, a venda não é convencer ninguém. Até porque a pessoa já tem o interesse para aquilo, ou ele tem uma necessidade implícita ou explícita. Só que a gente entra num caminho, não, porque eu vou ter que convencer o Wagner a comprar essa xícara. Não, eu não tenho que convencer, ele já está convencido. Porque se ele não tiver convencido, ele não vai levar. É muito simples, a gente não compra aquilo que a gente não quer. E todo mundo que está assistindo, o nosso bate-papo vai entender isso. Você não vai comprar aquilo que você não precisa, porque um vendedor é tão persuasivo a ponto de convencer. Ninguém é essa pessoa. Nem criança, né? A gente que somos pais aqui já, vocês também. É isso, às vezes a gente fala, faz isso, elas não fazem. Então não existe isso. Só que assim, o vendedor passou por isso. Ser o cara chato, inconveniente, e ninguém quer ser. E aí eu corro dessa profissão. Só que existe uma mudança muito grande no mercado, onde esse profissional passou a ser alguém muito respeitado e às vezes muito requisitado. Porque todas as profissões precisam Toda do vendedor. empresa precisa, né? Oi, Stephanie, você quando fez o curso de vendas, né? Tem algum tempinho. Qual que foi, assim, a sua observação durante esse conhecimento? Você já tinha conhecimento sobre vendas antes desse curso, alguma experiência ou não?
Eu achava que eu sabia alguma coisa, né? Mas que eu entrei e vi que, assim, é a pontinha do iceberg que a gente vê, né? A gente ainda supõe muita coisa de que nem ele falou, ai, vendedor é chato, é insistente. E você vai vendo que não é assim, né? As coisas não funcionam desse jeito. E é muito mais coisa por trás. Então eu tinha uma noção bem rasa. Desmistificou bastante? Isso, bastante. É, exatamente, é o que a gente está comentando, né? Porque tem essas crenças, né? Que o vendedor é uma função que, além de ser pela insistência e não pelo reconhecimento, pelo convencimento, e que é algo, né? Que, se sobrar, não tiver nada para eu Fazer, fazer, eu vou ser eu vou ser vendedor. vendedor, de uma forma Vou ser pejorativa, vendedor. né? E Tá não é só mudando, isso, né? viu, Tá mudando Wagner? bastante, Tá né? mudando. É assim, ó, o que que acontece? As empresas entenderam que a gente passou por várias fases da venda. É importante as pessoas entenderem isso, tá? Thaís e Wagner, e Stephanie. É assim, primeira coisa, antes a gente queria convencer alguém de algo. É muito difícil isso. Eu não sei a sua história, é difícil. Então a gente aprendeu que a gente tinha que descobrir dor. Tem gente que não gosta dessa palavra, né? Então, as necessidades. Mas isso tem a ver com o quê? Com um relacionamento e com empatia. Eu não consigo contar a minha história para alguém que eu não confie. Então, para ser este cara de venda hoje, eu preciso gerar empatia. Eu preciso estar conectado com o outro e entendendo o outro. É diferente, né? Quando a gente faz uma terapia, ou quando a gente faz um processo, sei lá, de coach, ou de qualquer tipo de, 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 de busca que a gente tem, o que que essas pessoas precisam? De empatia. Então, o vendedor, ele se posicionou diferente. Ele não é um convencedor de algo, porque ele não vai conseguir mais. As pessoas não esperam mais isso. Ele passou a ser o cara que ouve, entende e traz soluções. Claro que dentro de cada profissão, e a gente pode citar várias até no curso, às vezes a gente precisa levantar algumas bolas, que é essa questão que eu já havia comentado, das necessidades implícitas e explícitas. Às vezes ele não sabe que tem a necessidade. Entendeu? E a gente traz isso de alguma forma como venda. E o bom vendedor treinado, que saiba, conhece produto, conhece serviço, ele consegue demonstrar isso sem ser esse cara chato, inconveniente, igual a Stephanie comentou. Então é muito tranquilo hoje pensar nisso. Mas é uma estrutura, é uma metodologia e precisa estudar. Eu acho legal. Eu acho legal você trazendo, né, que o vendedor é o solucionador, né? Eu falo isso no curso, Isso. né? Que às vezes você tá buscando algo ou alguma solução, ou você tem um problema, você não tem ainda a solução, e quando você encontra um vendedor que consegue te entregar e te mostrar, olha, se você levar isso, isso vai te solucionar isso, e aí Isso. você, sabe, você fica até feliz de comprar, e você fala, que bom que apareceu esse anjo na minha vida, que conseguiu me trazer a solução perfeita, porque é muito ruim quando você compra algo que não é aquilo que resolve realmente o seu problema. E o Sim. bom vendedor, ele traz essa solução, ele sabe encontrar qual que é a solução, né, para aquele cliente, vender e fazer o cliente sair feliz ainda, É né? perfeito, tá? O que você tá falando, Thaís, é importantíssimo. Porque assim, a gente fala de necessidade, e agora a gente não fala mais de dor de necessidade. Apesar dos livros, né? A gente fala de spin selling, todas as metodologias que a gente tem, que são comprovadíssimas que funcionam, né? As pessoas vão mudando uma letra, põe lá uma atração, vai inventando. Mas basicamente a gente fala de caminho do cliente, né? Dessa jornada do cliente, que é bonito. O que é a jornada? É o que a gente aprendeu lá atrás também. A gente falava de experiência do cliente, e eu vou explicar isso depois, e a gente fala do sucesso do cliente. Eu preciso trazer sucesso ao meu cliente, ao quem eu estou atendendo. Que é totalmente diferente de eu vender algo. Então, assim, o posicionamento hoje de um comercial, de alguém que se propõe a vender, é de um cara cirúrgico, que é o sucesso do outro, né? É o médico que ele vai, ele prescreve, ele dá um diagnóstico, ele dá um remédio, mas ele fica preocupado se isso deu certo. Cara, ele fez o tratamento? Ele tomou os remédios? Qual que é a reação que ele está tendo? Isso é uma venda. Eu estou dando um exemplo do ambiente médico, porque normalmente a gente vai no médico, o médico prescreve e não acontece mais nada. Se você não ligar ou se você não quiser um retorno, ninguém vai te ligar,
né? Com raras exceções. Então, eu sempre falo isso para os meus clientes, principalmente clínicas, laboratórios e médicos, assim, vocês vão ter que evoluir para esse processo da experiência do cliente. Que isso a gente faz numa escola, isso a gente faz quando a gente vende, sei lá, um óculos, uma coisa, você vai ligar, como é que foi? Você se adaptou a esse óculos? Só que tem segmentos que não entenderam isso ainda. Né? Eu estou dando exemplo do médico, não estou falando mal, eu entendo que a rotina de um médico, de uma clínica é corrida, mas eles vão ter que se adaptar a isso. A prescrever, falar, Wagner, se é dor de cabeça, você vai tomar esse remédio, e eu vou ligar. Wagner, e aí? E a dor de cabeça? Como é que você tá? Mesmo que o Wagner não me ligue. Eu vou cuidar dessa experiência. Isso é a experiência do cliente. E aí eu toco num assunto que é... Eu aprendi uma palavra bem antiga, neufrálgico, que é o quê? O tal do atendimento humanizado, que é uma falácia. É só falar que é, mas ninguém faz. Eu ia comentar Humanizar, não é? Humanizar é cuidar. Essa é a palavra. Lembra da empatia e cuidado? As pessoas acham que atendimento humanizado é só você ser simpático. É levantador. Eu já tô falando que não, já tá no terceiro estágio. Dor e necessidade já ficou para trás. Entrou a experiência do cliente. Eu me preocupo com a experiência. Já saiu da experiência, os novos livros, e eles estão falando o sucesso do cliente. Já ficou para trás. Detalhe, um detalhe, vocês comentando, né? Eu já estava refletindo sobre isso, essa questão que hoje o comportamento do consumidor vem mudando bastante, principalmente da jovem geração, dos jovens. Tá hoje são cada vez mais... Aqui é a Stephanie que não me deixa mentir. Tudo mais conectado no digital, o perfil de compra online vem aumentando, principalmente após a pandemia. E a gente tem um outro detalhe também com a mudança aí da inteligência, né? A entrada da inteligência artificial. Perfeito. Né? E aí, vários, né, segmentos, várias profissões são impactadas com isso, porque, né, uma inteligência, uma automação faz a operação. E é onde que essa parte do humanizado tem uma diferença, que se você quer um atendimento frio, um atendimento à lá, né, do passado, né, daquele vendedor, tirador de pedido, empurrador, você substitui por uma compra online. Você nem precisa de ir num ambiente, sabe? Agora, o que sobra? Né? Sobra um grande espaço para o atendimento de um bom vendedor, um bom consultor que é com esses comportamentos e habilidades, né? A empatia, o cuidado, o ouvir. O olhar, né? Porque aí sim, esse vai ser diferencial. Eu já, né, comentei antes que até a inteligência artificial, ela vem para substituir o humano que não é humano. Nesse sentido. Maravilhoso. Porque quem continuar se aperfeiçoando nesse cuidado, como vocês trouxeram aqui, vai ter um espaço a peso de ouro. Dentro dessa experiência, até eu vou pedir para a Stephanie me ajudar aqui nisso. A gente tem algumas situações, somente do jovem, né? Stephanie, me ajuda. Hoje você prefere no WhatsApp usar o texto ou usar os áudios? O que você prefere? Áudio. Eu acho que eu consigo me expressar melhor. Pelo menos com quem eu tenho mais intimidade. Se eu não tenho tanta intimidade, eu vou mandando texto primeiro. Legal. Talvez eu mande um áudio. Se eu ver que a pessoa tem ali aquela liberdade, sim, que é melhor. Vocês estão vendo isso? Por que eu tô perguntando isso? Thaís, como você prefere se comunicar no WhatsApp, que é uma ferramenta hoje importantíssima, que é parte da venda? Olha, antes de ganhar a Sofia, eu mandava muito texto. Agora o áudio é mais Entendi, com um filho pequeno. Porque eu tô com ela aqui no colo e falei, olha, vou no áudio. Me rendi ao áudio. Mas gostava do texto. Gostava do texto. Wagner? Olha, eu prefiro o áudio. E aí tem duas coisas no caminho. O melhor jeito é o jeito que o meu cliente quer se comunicar. Claro que e ela foi muito certeira, ela não sabe disso, mas você foi muito certeira. Assim, quando eu tenho intimidade, eu vou pro áudio, né? Porque eu consigo me expressar melhor. É isso, né? Eu falava ontem num cliente, eu vou dar um exemplo muito simples. Eu acho que sendo simplista é fácil de vocês entenderem. Quem estiver assistindo fala, nossa, que legal isso. Então, assim, uma clínica médica. Então, a pessoa agendou um horário. Sendo muito simples. Aí a pessoa entra com o texto, amanhã tem um horário agendado. O que acontece? Eu não vou poder ir. Olha que loucura isso. Olha, mas a agenda da doutora tá cheia. Você quer marcar para janeiro? Depois eu te ligo. Cara, essa conversa começa às 8, é 3 da tarde, ela não acabou ainda. Entendeu? Então, a gente precisa ser inteligente a ponto de falar assim, exemplificando a Stephanie, você tem um minutinho no seu tempo? Eu sei que é corrido para você. Você me dá um minuto? Valorizar esse tempo e já ligar e resolver.
né? Então, às vezes, a gente busca um caminho, a gente tem que controlar isso. Aí, o bom vendedor vai usar da técnica. Aí, eu até ia fazer um gancho do que você falou. A inteligência artificial, ela não é humana, mas ela cumpre aquilo que a gente combina. E, às vezes, o ser humano tem dificuldade com isso. Mas do meu jeito é melhor, eu vou mandar o termo, eu me sinto mais confortável. Claro, porque a tendência do ser humano é fazer aquilo que é mais confortável para ele. E é isso que eu falo. Não é o que é confortável para você, é o que é melhor para o cliente, que aí eu estou cuidando do sucesso desse cliente, eu faço como ele quer, né? Aquela brincadeira que a gente falava. Eu atendo meu cliente como que eu gostaria de ser atendido. Burrice. Burrice. Por quê? O seu cliente tem que ser atendido como ele quer. Mas como... Mas meu atendimento, como eu atendo, é uma referência. Não, é como ele quer. Se ele gosta de áudio, você vai mandar áudio. Você precisa falar algo que não dá para escrever, você vai mandar um áudio. E aí você manda um texto falando, Wagner, você me permite, vou te mandar um áudio de 1 minuto. Essas são minhas falas. Se você vê toda a minha prospecção, ela é assim. Porque no áudio eu consigo me expressar melhor. No áudio eu consigo dar o ênfase dessa agenda que a pessoa não vai fazer. Olha, somente quando é mãe, agendando, né? Vocês são pais agora, sabem. Um dia você vai saber, Steph. mas eles que são, eu uso o nome. Falou, olha, eu entendo que você vai marcar em janeiro, ô Thaís, mas a minha preocupação é a Sofia. Eu devolvo para ela isso. Como que eu escrevo isso num texto? Não dá. E eu preciso dar esse ênfase. Sim. A minha preocupação, Wagner, Thaís, é com a Sofia, porque eu vi que vocês são pais responsáveis e lá em janeiro a agenda da doutora vai estar cheia. Como que a gente faz? Olha o tom de voz. Eu falo muito, mas... entendeu? Mas meu cliente está mandando texto. Eu trago ele para o mundo que é mais favorável. A gente precisa estar atento a isso. Então, o que eu pego no pé? E aí eu vou fazer o gancho de novo. E aí eu vou olhar até ali para a câmera e falar. A inteligência artificial não fica discutindo regras já testadas. Ela faz. Entendeu? Mas vai substituir. Não é isso que eu tô falando. Lembra do humanizado? Eu sou o cara que mais defende. Quando eu falo de humanizado, eu vendo isso. Né? Mas não se esqueçam que se vocês querem competir com as regras testadas, aquilo que foi validado, confirmado, que o mundo disse, que os livros dizem, mas eu gosto de fazer assim. É isso que a gente escuta, Thaís. É loucura. Se você não valida e testa e observa, que é isso? E esse jovem, entendeu? Então eu falo Exatamente. Para com isso. Isso que eu ia comentar, assim, para você. Quando você traz essa colocação, é mais pensando no jovem que tem essa dificuldade. Sim! Claro que a gente quer jovens, né? E a gente percebe as diferenças, já é um elogio, né? Mas, pra Stephanie, mas assim, eu tenho que ter opinião? Mas é lógico. Eu tenho que pôr meu modo de pensar, mas é lógico, a gente quer jovens protagonistas. Só que assim, tá validado, lindo. A não ser que o seu método de protagonista é melhor que o meu, que tô aqui velho vendendo, eu vou aceitar. Eu quero que ele contraponha a minha ideia e me traga uma nova ideia. É isso que eu quero. Só que eu não quero que ele brigue com um processo que funcione. Ele precisa entender Aí eu isso. comento assim, um rebelde sem causa. Ele só quer lá, não concorda, o jeito dele... Mas não ele traz quer uma fazer do jeito, solução. mas Eu acho que contrapor é fundamental. Pelo que você tá me falando, a gente já tá falando até de um problema que você vê acontecer, né? Que é quando o jovem tá ali no mercado de trabalho, né? De às vezes não conseguir, não querer seguir aquele processo por talvez não entender e não ter o conhecimento de venda que a gente tá falando que você precisa ter, né? Porque o seu filho deve aprender venda. Sem dúvida. E você trazendo todo esse conhecimento aqui pra gente, eu já percebo que existem várias soft skills, né? Várias habilidades que o vendedor precisa ter. Perfeito. E você pode elencar pra gente essas habilidades que são exatamente as habilidades que o jovem hoje precisa. E eu acho que responde até o nosso título de hoje, né? Por que o seu filho deve aprender venda. Digo mais. E aí, se os pais estiverem ou nos vendo também, eu preciso afirmar isso. Todas as profissões vendem. Certo? Eu sempre gosto, em qualquer palestra, qualquer evento, falo uma profissão e eu vou falar se ela vende ou não. Porque as pessoas dizem, será? Eu vou escolher uma profissão que não vende. Eu vou para a área da saúde, eu vou fazer fisioterapia. Você vai vender diagnóstico. Não tem jeito. Eu vou ser médico, vai vender diagnóstico. Eu vou ser arquiteto, você vai vender projeto. Fala uma.
Eu queria achar uma, assim, ó, essa Fala, aqui não Stephanie, tem. fala uma profissão. Pensa numa profissão Você bem acha que não vai esdrúxula, assim. ter? Tem que ter. Pensa. Cozinheiro. Nossa, eu vou falar. Cozinheiro, vende a comida. E o astronauta? É o pior, porque ele tem que ter um arcabouço de estudo, primeiro, e outra, convencer entre muitos especialistas de um nível altíssimo que ele está apto. O poder de convencimento, ele tem que vender. Porque tem um monte de gente querendo ser astronauta. São poucos, talvez, que entram no funil, mas esses poucos estão extremamente capacitados. E no meio de 5 ou 6, talvez a competição dele não seja grande, estou imaginando isso. Ele tem que mostrar que ele está muito preparado que os outros. E é Vai vender. ganhar uma venda. Eu já Ah. ouvi falar, tipo, já ouvi pessoas falar: não quero aprender venda porque eu quero ser advogado. Tá morto. Olha só. O próprio advogado. Precisa demais. O advogado tem uma coisa que chama retórica, que é defender. Que é. Negociação. Não é retórica. A retórica é a base do direito. Não dá. Alguém falar isso pra você, tem que falar, não, você tá errado. É retórica. Aristóteles. É a base do que eu falo hoje, é o que eles usam no direito. Retórica de Aristóteles. Primeiro, credibilidade de quem comunica. Eu tenho que ter credibilidade. 2, eu preciso entender a história, a tal da empatia. E depois eu vou na lógica racional. A proposta ou a minha fala ela só vem depois desse caminho. Por E exemplo, isso é direito, viu? Total. Quando a pessoa fala isso, fala, que bom que você escolheu direito. Você vai vender muito. Você vai precisar de técnica muito. Porque não tem como. Não tem como. Não tem como. eu vi um vídeo em uma rede social de um advogado fazendo uma defesa no júri popular. Nossa, é uma análise de cliente eu vi que ele fez ali. Um estudo Gatilho mental, tem tudo. Isso, gatilho mentais. Gatilho mental, entrar na Ele mente usou do cara, muito gatilho convencer. É mentais. só isso, Wagner. É venda pura. É venda na sua essência. É venda do convencimento. É venda da emoção. Trazer o cara para se colocar no lugar do outro. Que isso é a É defesa. por argumentação, negociação, né? Mas pensa assim, ó, tem um crime. Vamos pegar o extremo da venda. É o crime. Aí eu tenho um júri popular. Esse cara é da defesa. Olha que loucura. Ele tem que trazer essas pessoas para um pensamento de empatia, que é maluco, que é impossível de acontecer, que eu falo. A empatia é se colocar no lugar do outro. É difícil. E ele traz essa ideia para o júri que está julgando esse crime, e aí a gente não vai entrar nesse mérito, a pensar como o outro. Como criminoso. É convencimento na essência, na dificuldade. Não é igual vender uma xícara, vender esse controle do ar aqui. É muito difícil. É uma venda muito difícil. É uma venda pensada. É uma venda que a gente chama... Tem um negócio na negociação que chama MAANA. Já ouviram falar? Melhor alternativa para um acordo negociável. E no inglês é BAT, né? É um acrônico do inglês. Eles trouxeram... Nas grandes negociações que a gente tinha em São Paulo, quando a gente... Key account, grandes contas e tal, a gente trabalha a MAANA. Melhor alternativa para um acordo negociável. A gente fica 5, 6 dias pensando em todas as hipóteses que vai acontecer nessa negociação. Eu não era o head desses projetos, agora mas eu me recordei participei. você detalhando. Mas eu participei disso. E aí era muita loucura a gente ficar... Se a Thaís falar isso, a gente vai nisso. Se a Thaís falar que essa proposta é ruim, a gente vai vir com essa. A gente já pensava nas possibilidades. Pensava nas objeções. Todos possíveis. Você mesmo que comentou isso comigo uma vez. Era uma loucura isso. Mas assim, é o extremo. E o advogado, ele tem que entrar nesse processo de venda, nesse nível aqui que eu tô falando. De melhor alternativa para um acordo negociado. Se tudo estiver ruim, tá bom ele cumprir tanto de pena. Tô falando de um crime, né? A gente não tá entrando no que é. Mas você entendeu? Não, você ia ter 10 anos, agora você só tem 5. Tipo, a melhor alternativa para um acordo. Desde você ficar 10, você vai ficar 5. Até isso. Porque o poder de convencimento dele, num caso desse, é extremo. Então é venda... mas tem Tá uma falando técnica. do nível hard, né? Que é o Hard. crime. Mas qualquer opção ali, o advogado Trabalhista. vai precisar dessa habilidade. O que Até eu porque acho... negocia, né? Tem sempre uma outra parte. E aí entra a negociação. O que é negociar? E isso que eu ia chegar, a negociação, porque não é só o processo do atendimento para venda em si, mas a habilidade de negociação. Essa que quando você adquire, na verdade a gente negocia desde bebê, né? Mas quando você usa de forma mais, assim, racional, sabe? Mais consciente, principalmente porque você tem, né, o conhecimento, a experiência na parte das vendas, você consegue ter, assim, uma vantagem, vamos dizer assim, não é nenhuma vantagem, você consegue ter essa habilidade de forma mais favorável em qualquer área da sua vida. Sim. E é por aí mesmo, né? A negociação é ganha-ganha, né?
Já começa isso, né? A base de... Quando você fala negociação, Stephanie, a gente tá falando de ganha-ganha. Então, todo mundo tem que ganhar. E aí, a conversa é diferente, não é de vendedor. Você entende que o vendedor... Cara, as pessoas precisam entender, esse vendedor não existe mais. E ele não se sustenta no mercado, esse vendedor que impõe, esse vendedor que quer convencer. Não dá mais. Porque eu tenho a minha opinião, tá claro, né? E para produto, eu já vi na internet, né? Então, hoje, então eu olho lá na loja física como na internet. Isso é uma coisa que eu não consigo resolver, mas é isso. Né? Nossa, o cara me atendeu tão bem que se for uma diferença pequena, eu vou comprar aqui. É isso. A gente abre mão. Né? Então, assim, o que eu percebo? A negociação... Percebo não, isso é comprovado. Né? O livro do William Ury, Como Chegar ao Sim, né? É um livro muito técnico, não estou indicando não, porque é extremamente técnico. E tem o outro, que é O Poder do Não Positivo. Né? São 2 livros que eu gosto muito, que é da escola de Harvard, do Instituto de Negociação. E esse cara negociava conflitos de guerra. Não é vender. É isso que eu falo. Isso que tá tudo conectado. Quando fala direito pra mim, eu falo, você é super vendedor. Não, mas não direito, porque eu leio aqui e ali. Não, mano, você tá totalmente equivocado. Porque é negociar a guerra. É ganha-ganha total. E aí você já... Pensa na guerra. Todo mundo tem que sair bem. Porque a gente não quer morte, a gente não quer nada. Então é paz mesmo. Então, ganha-ganha. Quando a gente pensa em negociação, eu gosto sempre de dar um exemplo para meus alunos assim, guerra. Você quer morte? Não. Mas por mais que eu não concorde, sim, eu quero paz. Beleza, que todo mundo fique bem. Só que todo mundo tem que ganhar. E aí é um posicionamento da mente, né? A gente precisa pensar nisso. E qual que é o problema do vendedor? Ele quer convencer a pessoa naquilo que ele está pensando. E é errado. Então, quando a mãe... E isso eu instruo em todos os lugares que eu tô. Quando a mãe fala, eu vou desmarcar a agenda com o filho, lá na clínica. Eu falo, aconteceu alguma coisa, mãe? Eu vou falar isso? Ela tá desmarcando em cima da hora. Pergunta que você vai ver o impacto que isso dá. Isso é humanizar. Não, tô preocupado. Trabalho lá na clínica. Sabe, Thaís combinou de levar a Sofia, desmarcou. Esse é meu sentimento. Só que quando eu penso, eu falo, tá tudo bem com a Sofia? Aí a Thaís fala, nossa, eu tô desmarcando, ela perguntou da Sofia. Não, tá tudo bem? Você vai conseguir trazer ela na próxima semana. Eu posso encaixar a venda, que seria marcar o próximo passo, que seria agendar, que seria não deixar a Thaís se perder nessa agenda. Eu posso controlar a agenda, mas eu posso pensar no outro. E a brincadeira que eu faço, e esse é um exemplo até esdrúxulo, mas ele é válido, tá caro. Lembra que eu já dei esse exemplo? Como é que eu me conecto com um tá caro? Lembram disso? A gente falou um dia na aula, tá caro. É concordar que tá caro? Eu tô vendendo isso aqui pro Wagner. Um curso aqui de vocês, que é maravilhoso. O cara, nossa, achei super caro. Como é que eu me conecto? Já vi que o senhor é o cara das finanças. Já vi que o senhor é o chato aí que controla as finanças. Por quê? Eu preciso receber as coisas. O que a gente é? Reativo. Não, mas o curso não é caro porque tem qualidade, porque aqui a gente gera protagonismo. Tá aqui o exemplo, eu trouxe aqui Stephanie, que é carne e osso, aqui, ó, linda essa moça, que deu tudo certo. A gente quer convencer. Sim. Calma. Ô Anderson, a gente tá já chegando na reta final desse acabou? episódio. A gente vai gravar um outro. Vamos, porque tem mais... Falo muito, né? Stephanie, não deixa ninguém falar. Percebeu que o negócio... Mas eu tenho uma pergunta ainda. Mas eu também pra tenho outra Stephanie. pergunta. Então faz primeiro pra Stephanie, vai. Eu queria perguntar pra Stephanie qual que era a visão que ela tinha antes de fazer o curso de venda e qual que foi a visão depois que você fez, né? E se você acredita que te trouxe ganhos, quais foram esses ganhos? Assim? Com certeza, que nem ele tava falando, né, sobre um advogado ter que vender. Acho que as pessoas colocam um rótulo sobre o que é vendas, né? Eu vou vender esse objeto aqui, você compra e pronto. Sendo que não, na nossa vida, o tempo inteiro a gente tem que usar essas habilidades que a gente aprendeu, né? Que eu aprendi no curso, que eu não fazia ideia antes, que nem os gatilhos mentais, que foi o tema, né, que a gente apresentou na Missão Brave e tudo mais. E isso você pode usar em várias áreas da sua vida, né? Não só quando você vai trabalhar com vendas exatamente. Então, eu acho que ampliou a minha visão de mundo. Acho que toda experiência é válida. E outra coisa que eu mesmo. acredito que traz também, né, o curso, uma experiência de vendas, é a melhora na comunicação. Que hoje, falando do jovem pós-pandemia, que está mais introvertido, é um desafio grande. Então, da maneira até que a gente ensina aqui, né, colocando de uma forma mais suave, respeitosa, mas ao mesmo tempo colocando ele em situação de desafio, de desconforto, para
né, enfrentar esse medo de se expor, de se posicionar, de falar, principalmente para um público, né? E aí é onde que eu acredito que a área de vendas, ela é uma porta, né, de entrada não só para o mercado de trabalho, mas para uma boa carreira, uma carreira profissional de sucesso. Quantos anos você tinha quando você estava fazendo o curso de vendas? Você lembra? 16. 16? Eu gosto de perguntar porque a gente fala, jovem é muito amplo, né? Então a gente fala que a importância para o seu filho, adolescente e jovem, porque já até 30 anos ainda é jovem. Nossa. Então adolescente já com 14 anos, né? 13, 14 anos, já pode começar a ter esse conhecimento, buscar se aprofundar mais, né? Nessa base de conhecimento para construir habilidades para a vida aí do futuro. Show de bola. Certeza. Anderson, por enquanto, muito obrigado. Faz as suas considerações para a gente encerrar esse episódio. Lembrando que a gente vai Com ter um tudo que eu próximo. falei, a Thaís perguntou das soft skills, eu vou citar 3 aqui, muito simples. A comunicação, que a gente acabou de falar, é um desenvolvimento base que a gente precisa ter. Isso é pra vida, né? Pra gente convencer o nosso namorado, nossa esposa, nosso filho a fazer, a gente que é pai. Então, a comunicação, ela é extremamente importante. Conhecer de produtos e serviços, buscar esse conhecimento. E o terceiro, gostar de gente num âmbito assim, de querer servir. Não é gostar de, não gosto de estar com gente. Você não gosta de estar com gente, mas quando você está com gente, você se preocupa com o outro. E aí aquela empatia, nesse modo humanizado, nesse modo que tudo que chegar até mim, eu não vou reagir. Primeiro eu vou, nossa, o que aconteceu? Ela está cancelando essa agenda, ela está deixando de vir. O que aconteceu? Né? Não, chegou atrasado, irresponsável. A gente vai sempre pro lado mais difícil do negócio. Então, a pessoa precisa ter essa empatia a ponto de... O que aconteceu? Porque o outro depois vai se posicionar e fica muito mais fácil a comunicação, o convencimento. Porque existe um relacionamento e existe a empatia e aí tudo isso se conecta. Posso falar que é pura inteligência emocional, né? Total, mas é treinável, né? É soft skills, é treinável. Porque a gente fala isso. Olha, quando o cliente chegar, fala assim. Não é falar do meu jeito, fale do seu jeito, mas essas são as validações, as perguntas, a forma. É treino. E aí é repetição, tá? É a gente chegar num lugar, sentar numa mesa e falar, vamos treinar? Vamos fazer o cliente chato, o cliente estrela, o cliente indeciso. E aí treino, é treino. É como a gente faz na academia. Eu não tô indo mais, né? Eu já tô precisando, né? Não é momento de eu falar isso, mas tô precisando. Mas é treino. Quando você toma uma prática, aquilo vira uma constância. E é isso, pra tudo. Acho que esse é o recado. Stephanie, e aí, dessa conversa de agora, né, desse episódio, o que você tem que falar aí nas suas considerações finais? Eu gostei bastante. Foram assuntos, assim, muito bons de se discutir, que a gente às vezes pensa, né, mas não fala. Então, é bom conversar sobre essas coisas que a gente sabe, mas não tem um aprofundamento, né? Acho bem interessante. Que mensagem que você daria para um jovem aí que não faz ideia desse universo que a gente está tratando aqui, que às vezes ele está fora, né, de um ambiente profissionalizante igual você está, né, inserida, tendo essa experiência, né? O que você falaria para esse jovem? Primeiramente, eu acho que qualquer experiência positiva, profissional, qualquer curso, assim, que a gente possa fazer na nossa vida, eu acho que é válido, vale a pena, porque, né, vai ensinar sempre alguma coisa pra gente. Então, eu acho que ainda mais sendo a área de vendas, você pode, né, como a gente falou, aplicar em várias áreas, né? Então, você vai evoluir, assim, pessoalmente, profissionalmente. Então, acho que vale bastante a pena, assim, arriscar nesse curso, nessa área. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir a gente até aqui. A gente encerra esse episódio. Lembre de se inscrever no nosso canal, fazer lá, né, a sinalização no sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Segue a gente também no Instagram, @Bimercio, e nas outras plataformas de conteúdos digitais aí que a gente está presente. Então, espero você no próximo episódio, que vai ficar, olha, um assunto que eu fiquei aqui, ó, pendente aqui. Eu falei, não vou tratar aqui com o Anderson agora, vai ficar no próximo e é bem interessante, né? Não vai Né, dar Thaís? spoiler, não? Não, não vou dar vocês vão spoiler, ficar com...
Não perca o próximo episódio. Então é isso aí, até mais, até o próximo episódio.